Hoje eu vou te contar 5 atitudes que mudaram minha vida financeira, não só financeira, como o meu psicológico, atitudes que me fazem dormir melhor, que me fizeram dormir melhor ao longo do tempo. Atitudes essas que me impulsionaram para o caminho da liberdade financeira. Obviamente, esse vídeo não serve para todo mundo. Nenhum vídeo, afinal de contas, serve para todo mundo. Portanto, eu não vou aqui fazer nenhum juízo de valor, não vou te dar nenhuma fórmula milagrosa. A gente vive em um país, que é o Brasil, que grande parte da população vive abaixo da linha da pobreza, outra grande parte vive com salários medíocres. No entanto, eu sei qual é o público aqui do canal, eu sei qual é o perfil financeiro da maior parte das pessoas que seguem aqui o canal, e para essas pessoas eu garanto que esse vídeo vai ajudar e muito. Cada uma dessas 5 atitudes que eu vou elencar aqui para vocês viraram uma chave significativa ao longo da minha jornada enquanto investidor e também na minha tranquilidade emocional para poder dormir tranquilo. E essas atitudes, eu não tenho dúvida nenhuma que são as principais que possibilitaram a minha liberdade financeira, que permitem que eu não dependa do meu salário de CLT, por exemplo, para pagar as minhas contas. E veja bem, eu ainda trabalho como CLT, mas eu trabalho mais feliz, eu trabalho mais tranquilo, eu consigo focar no que realmente importa. Pois você trabalhar em algo sabendo que você não depende daquele salário para pagar as suas contas, pelo menos de subsistência, é libertador. Inclusive, eu te garanto que você, assim como foi comigo, vai começar a trabalhar ainda melhor, com mais vontade quando chegar nesse ponto. E entenda que eu não sou nenhum coach financeiro. Novamente, volto a falar, eu não vou dar nenhuma dica milagrosa aqui, mas são todas dicas muito pé no chão que você, se ainda não tomou alguma dessas atitudes, pode começar a tomar hoje e vai mudar a sua vida financeira e psicológica. Bom, a primeira atitude é a principal, é a atitude que vai permitir você fazer todas as demais que eu vou explicar na sequência. E é viver financeiramente abaixo do que eu posso, ou seja, gastar bem menos do que eu poderia. Eu poderia ter um carro melhor, eu poderia ter uma casa melhor, eu poderia viajar muito mais, eu poderia ter os melhores móveis sob medida aqui onde eu moro, entre outras várias coisas aí que eu poderia. Mas eu escolho viver bem abaixo do que eu posso e eu faço isso já há bastante tempo e é isso que permite eu tomar as demais atitudes aí que eu vou falar para vocês. Mas veja bem, eu não estou aqui dizendo para você fazer mesquinharia, não estou dizendo para você ser avarento. Para tudo existe um equilíbrio, né? Você precisa ser capaz de botar as suas finanças no papel, entender o seu cenário e também não deixar de viver, não é mesmo? A linha entre o equilíbrio e a avareza, ela é muito tênue. Você precisa reconhecer até onde vale a pena economizar ou se está na hora de viver um pouco. Então, entre o exagero extremo de gastos e a avareza, você tem a consciência, né? Você tem o equilíbrio. E é nesse equilíbrio que mora a liberdade financeira. E para viver financeiramente aí abaixo do que você poderia, existem algumas técnicas. A primeira delas é você ter uma planilha de controle de gastos financeiros para que você entenda para onde está indo o seu dinheiro. Se você não souber para onde está indo o seu dinheiro, vai ser difícil. Nunca vai sobrar dinheiro aí do seu salário. Então, faça uma planilha simples, Excel, não queira achar a planilha milagrosa, pare de tentar encontrar a melhor planilha. Faça uma planilha simples, coloque seus gastos aí mensais, vá alimentando essa planilha conforme os dias, semanas e meses e você vai conseguir começar a ter um controle e entender da onde você pode tirar, aonde está indo mais dinheiro do que deveria. Uma outra dica bem conhecida aí é quando você tem um desejo de comprar alguma coisa, isso é algo que eu percebo em mim muito. Estou com desejo de comprar um tênis novo, não importa. Anote o que você quer comprar, anote ali a marca, o modelo e não compre. Se esforce para não comprar no dia que você está com desejo.
Deixe essa anotação aí na sua mesa e você revisa ela nos próximos dias. Espere 1, 2, 3 dias e aí tenha certeza que a sua cabeça vai repensar essa compra. Quem sabe ela vai entender aí que é algo que você não precisaria realmente naquele momento e talvez seja aí um supérfluo, não é mesmo? Um outro ponto importante é que ainda sobreviver financeiramente abaixo do que você poderia, vai parecer aqui um papo meio de coach, mas não é, acredite, eu já percebi isso muito no meu círculo de amizades, é você tentar se afastar de pessoas que vivem uma vida que não é delas. Não necessariamente você vai perder completamente o contato com essas pessoas, mas você precisa aprender a enxergar esse perfil nas pessoas. Porque essas pessoas, elas influenciam você, mesmo que você não queira. Se essa pessoa aparece com um carro novo, com um celular novo, com um smartwatch novo, com roupas novas, você acaba sendo influenciado por isso. Isso desvirtua você do caminho que você está, do seu propósito maior, que seria a liberdade financeira, não é mesmo? Para mim, hoje em dia, é muito fácil eu identificar as pessoas aí ao meu redor que vivem essa vida que não é delas, até mesmo porque quando eu vou ter uma conversa um pouco mais séria sobre finanças ou investimentos com essas pessoas, elas normalmente estão com a corda no pescoço, não tem aí uma reserva de emergência, estão endividadas, ou às vezes não estão endividadas, mas todo o salário de todos os meses sempre é comprometido. Ela está literalmente presa aí na famosa corrida dos ratos aí do capitalismo, né? Então, tome cuidado com o seu círculo de amizades. Você não precisa se afastar literalmente da pessoa, mas aprenda a entender que aquela não é a sua realidade. Aprenda a identificar esses perfis de pessoas para que você não seja influenciado. E, preferencialmente, se envolva aí de pessoas que tenham propósitos um pouco mais parecidos com os seus. Então, para a gente finalizar essa primeira atitude, você conseguindo viver abaixo do que você conseguiria, então digamos que você ganha 5 mil reais, mas você consegue viver com 3 mil reais, sobra aí 2 mil reais para você. Aqui é só um exemplo, tá, gente? Não leve ao pé da letra o que eu estou falando aqui. Sobrando esses 2 mil reais, você consegue começar a fazer o que eu vou falar aqui em seguida. Aí a gente vai para a segunda atitude, que é bem clichê, né? Para muita gente aqui vai parecer muito óbvio, mas é uma das atitudes que mais mudou a minha cabeça, que é ter uma reserva de emergência. Normalmente, a reserva de emergência indicada é aí de 6 a 12 meses do seu custo de vida mensal. Eu indico você 12 meses, né? Claro que você não vai conseguir isso de uma hora para outra, vá aos poucos, mas 12 meses é o ápice da perfeição aí para uma reserva de emergência. E por que isso é tão importante? O objetivo principal seu nessa jornada aí de estudos de finanças, de investimentos, de colocar a sua vida financeira no lugar, o objetivo final é você chegar na liberdade financeira, ou seja, você conseguir ganhar, né, de rentabilidade aí dos seus investimentos o suficiente para subsidiar aí os seus custos, né, para que você não dependa do seu emprego atual. Esse é o objetivo, mas esse objetivo costuma demorar anos. E a reserva de emergência, por outro lado, ela permite uma liberdade temporária aí, normalmente de 6 a 12 meses, mais imediata para você. Então, mesmo que você não tenha ainda conquistado a sua liberdade financeira, do ponto de vista de rentabilidade dos seus investimentos, se você tiver, por exemplo, 12 meses do seu custo de vida na sua reserva de emergência, você não vai ficar muito mais tranquilo se você perder o emprego? Não concorda comigo? Você não vai dormir muito mais tranquilo sabendo que se acontecer algum problema econômico no país, que você perder o seu emprego, ou o emprego estiver muito ruim, você precisar procurar outro emprego, ou até mesmo algum problema de saúde seu ou de alguém próximo a você, que você vai ter aí algum dinheiro, você vai ter de onde tirar um dinheiro para poder pagar essa conta. Então, de certa forma, não é uma liberdade financeira mais definitiva, como seria a liberdade dos investimentos, mas é uma liberdade que te dá aí 6 a 12 meses de respiro. Isso te traz uma paz imensa. Tenha certeza que a reserva de emergência, se você ainda não tem ela, será a primeira etapa que vai te trazer uma paz gigantesca, emocional, para você viver mais tranquilo. E você não só pode, como deve começar a montar a sua reserva de emergência antes de se aprofundar muito sobre investimentos. Então eu vou deixar um link aqui na descrição, depois você confere, ensinando tudo sobre reserva de emergência. E aí a gente vai para a terceira atitude que mudou muito a minha vida
e tenho certeza que vai mudar a sua também, que é quitar o quanto antes todas as suas dívidas e deixar de gerar novas dívidas. Eu diria até para você que é mais importante você deixar de gerar novas dívidas do que quitar as suas atuais. Você precisa bater o pé no chão e dizer para si mesmo que não vai gerar mais dívidas. Sobre quitar as dívidas atuais, a gente sabe que nem sempre é possível resolver isso de imediato, né? Uma dívida, por exemplo, do seu imóvel é uma coisa mais longa, de muitos anos, né? Mas, pelo menos, tente quitar as menores, dívida de carro, empréstimo consignado, cartão de crédito, tá bem? Quite essas menores e depois passe a pagar de trás para frente aí as suas parcelas do seu financiamento imobiliário também, tá bem? E não se engane, o cartão de crédito é um dos principais vilões nessa história. Ele é o inimigo número 1 de problemas financeiros aí com as pessoas aqui no país. Então, quando eu falo para você não gerar novas dívidas, isso inclui cartão de crédito. Se você não tem dinheiro, não compre. Tome essa decisão na sua vida, isso vai te gerar muita tranquilidade financeira. Aí a gente vai para a quarta atitude, que é começar a estudar sobre investimentos e começar a investir efetivamente na prática. Comece com pouco, mas comece. Quanto menos dinheiro você tiver para investir no começo, mais você tem liberdade de errar nessa jornada inicial aí de estudos sobre investimentos. E aqui nesse ponto, uma coisa que eu aprendi muito importante sobre investimentos, estudos sobre investimentos, é que você não pode querer ficar aí sempre querendo achar as melhores oportunidades, os ativos mais rentáveis. O seu foco principal em estudos sobre investimentos e nos investimentos efetivamente deve estar em longo prazo. Mais importante que ter os ativos mais rentáveis é ter a sua cabeça no lugar, é ter uma estratégia de longo prazo. Então, nesse ponto, é muito melhor você investir em ativos mais conservadores. Eu nem estou falando aqui de tipologia de renda variável, renda fixa, ativos conservadores de modo geral, e ser consistente ao longo do tempo e não ficar rotacionando a sua carteira, do que você querer toda a vida estar encontrando os melhores ativos, as melhores oportunidades, os mais rentáveis. Esse é o principal erro do investidor de modo geral, não só no Brasil como no mundo todo. Então, tome muito cuidado com isso. Direcione os seus estudos para longo prazo, para buy and hold, para análise fundamentalista, fuja de trade, de giro de carteira, de curto prazo, de especulação, de oportunidade do momento. Foque no longo prazo, foque em consistência. E aí, obviamente, eu não preciso dizer para você que você pode maratonar aqui o canal, que tem muito conteúdo sobre isso, tá bem? E aí a gente vai para a quinta atitude e última, que mudou muito a minha vida também, que é focar na sua carreira, focar na área de atuação, na área que você trabalha. E isso significa estar sempre estudando, sempre se aperfeiçoando na área que você trabalha. Mesmo que você tenha aí o sentimento de que o seu salário atualmente já está legal, continue estudando. Tenha certeza que se você continuar se aperfeiçoando, você vai continuar evoluindo na sua carreira. Então, faça cursos, faça certificações, se aperfeiçoe. O principal fator para o seu sucesso financeiro e nos investimentos sempre vai ser o tamanho da sua fonte de renda. É claro que você aprender o mínimo sobre investimentos é sim importante, mas tenha certeza que focar na sua carreira para cada vez tentar ganhar mais dinheiro e ao mesmo tempo ter uma cabeça consciente de longo prazo, de consciência, mesmo que sejam só ativos conservadores, vai te trazer muito mais resultados do que você querer aí focar em rentabilidade ou em ativos aí milagrosos. Então, no final das contas, não tem almoço grátis. Se você ganha muito pouco, não adianta você querer investir nos ativos mais rentáveis. Você precisa focar aí também uma grande parcela da sua vida nos estudos da sua carreira. Esses
foram os alicerces aí, as 5 atitudes que eu pensei aqui para trazer com carinho para vocês, que mudaram minha vida. A gente pode citar muitas outras coisas aqui, mas eu tenho certeza que esses são os 5 principais elementos aí que criaram um fundamento para eu estruturar todos os demais. E para a gente concluir aqui, existe algo 100% garantido? Não existe, né? Não existe uma receita milagrosa. Nada é garantido, né? Mas cabe a nós jogar do nosso lado. Ou seja, fazer tudo o que é possível para as probabilidades jogarem a nosso favor. Então, você querer subestimar ou dizer que alguma das atitudes que eu falei aqui não geram resultado, que não é garantido, esse é o mesmo argumento, pense bem sobre isso, ó. Esse é o mesmo argumento que os fumantes, alguns fumantes, por exemplo, usam para dizer que eu vou fumar mesmo porque o meu avô fumou até 85 anos e nunca morreu por causa disso. Esse é um argumento burro. Você precisa sempre tomar as atitudes que jogam as probabilidades ao seu favor. Cabe a você fazer tudo que está ao seu alcance. E eu tenho certeza que essas 5 atitudes aí vão te ajudar muito nessa jornada. Eu espero que esse vídeo tenha trazido alguma informação útil para você. Por favor, comenta algo aqui embaixo, curte o vídeo, se inscreve no canal, que isso ajuda o YouTube a entender que a gente está trazendo aqui um conteúdo de qualidade para vocês. Um abraço e bons investimentos.